8 em cada 10 jovens iniciantes no mercado de trabalho têm desempenho insuficiente em língua portuguesa. 8 em cada 10 são pessoas que têm deficiência em língua portuguesa. São considerados conhecimentos insuficientes em língua portuguesa. Esses dados foram divulgados recentemente pelo Núcleo Brasileiro de Estágios e eu vi essa notícia postada pela Fundação Lehman, do Jorge Paulo Lehman, né, do bilionário brasileiro, um grande exemplo de liderança, de gente boa. Se você quer ter alguém para se inspirar, a história do Lehman é excepcional, maravilhosa para conhecer. Segundo os dados da Avaliação Nacional da Alfabetização, mais de 50% das crianças com até 8 anos não adquiriram o conhecimento adequado para a sua idade em português e matemática. Mais de 50% das crianças com até 8 anos não adquiriram conhecimento adequado para a sua idade em português e matemática. É assombroso este resultado, este perfil das crianças brasileiras. Segundo o levantamento, 83,5% dos jovens candidatos que buscam vagas de estágio são reprovados em processos seletivos. 83,5%, 84%, gente. Quase 9 em cada 10 são reprovados por apresentarem conhecimento gramatical insuficiente. Isto é uma vergonha para este Brasil. Isto é uma vergonha. A alfabetização na idade certa e com qualidade é uma ferramenta poderosa para desenvolver o pleno potencial de cada cidadão brasileiro. Disso não há a menor dúvida. O que nós temos hoje é um sistema de educação falido, lixo. Esse sistema de educação que aí está de décadas é lixo. É isso que tem aí. As nossas escolas públicas são fábricas de pessoas excluídas. As nossas escolas públicas no Brasil inteiro são fábricas de excluídos, pessoas que ficam fora do mercado de trabalho. Aí estão os números atualíssimos, divulgados agora, este mês de agosto. Atualíssimos. O que pensar disso? O Brasil tem alguma chance de dar certo desse jeito? Desse jeito? E aí fica a demagogia de dizer que o salário mínimo é baixo. Não é baixo. Baixo é o nível educacional da população brasileira. O salário mínimo não é baixo, não. Quem diz isso é populista, é demagogo. Ah, mas Clóvis, 1.200 e pouco reais, ninguém vive com isso. Sim, ninguém está discutindo isso. Se dá para viver ou não. Está se discutindo se é baixo ou não. É baixo o nível educacional da população brasileira. 75% dos jovens que terminam o ensino médio, e aí você já teve uma taxa de evasão gigante de pessoas que não concluíram o ensino médio, que ficaram pelo caminho, dos que conseguem concluir, 75% são analfabetos funcionais. Não sabe ler, não sabe escrever, não interpreta texto, não correlaciona conteúdos, conhecimentos, autores, contextos, não sabe somar, multiplicar, diminuir, dividir. Aí esse cara vai bater na porta de uma empresa para procurar emprego. 84% é reprovado. 84% recebe um não. E aí vai para o subemprego, vai para aquele emprego que vai pagar o salário mínimo.
Ah, não, o salário mínimo tinha que ser 5 mil, 6 mil reais. Aonde, pelo amor de Deus, com esse nível de educação? Vamos parar de demagogia, vamos parar de falar besteira. O que é baixo não é o salário mínimo. O que é baixo é o nível de educação, de aprendizado de boa parte da população brasileira que vem da escola pública, que são fábricas de excluídos, fábricas de marginalizados. É isso que é a escola pública, uma indústria de exclusão. E isso há muito e muito tempo. Não importa o partido político que está no poder. Não importa o político que está no poder. Essa é a realidade. Já fomos piores? Em alguns aspectos, sim. Tinha muita gente fora da escola. Aí houve um esforço para colocar a maior parte possível da população de crianças e adolescentes nas escolas. Isso se conseguiu. Isso se conseguiu dos anos 90 para cá. Mas não adianta nada colocar a pessoa na escola se a escola é uma porcaria. Se o professor não tem qualificação para ensinar. Porque o problema é estrutural, gente. Não queira resolver o problema de forma simplória. Ah, não, o professor precisa ser valorizado, precisa pagar mais. Sim. E quem está analisando a formação do professor? Quem está olhando se o professor tem qualificação para estar na sala de aula ensinando? Quem está avaliando a qualidade da direção da escola? Os resultados de aprovação ou de repetência ou de não aprendizado? Porque de nada adianta você estar na escola e sair ao final do ensino médio com esse nível, que aí sai. E aí 84% das pessoas não vão conseguir bons empregos, boas remunerações. O problema, repito, não é o salário mínimo. Existem vagas de estágio sendo ofertadas no mercado entre R$ 1.600 e R$ 1.800. Você acha fácil os anúncios aí de vagas de estágio, R$ 1.600 a R$ 1.800. Mas 84% dos que tentam uma vaga de estágio são reprovados por conta da sua deformação educacional, da sua baixíssima capacidade intelectual. Fábricas de excluídos, as nossas escolas públicas. Culpa de prefeitos, culpa de governadores, culpa de presidentes da República, que perpetuam esse caos, esse desastre. Ano após ano. Não tem melhorado, só tem piorado. Não tem melhorado, só tem piorado. E falo isso com conhecimento de causa porque eu já desenvolvi projetos na área educacional no interior da Bahia. Conheço e participei de projetos educacionais no interior de Pernambuco, no interior do Ceará, no interior do Rio Grande do Sul. Então sei o que eu estou falando. E onde eu consegui enxergar melhoria no ensino público, também lhes digo, vi do lado a iniciativa privada, a participação de empresas. E foi isso que fez com que, na grande maioria das experiências que eu tive a oportunidade de conhecer, notar diferenças. Quando não eram entidades empresariais diretamente envolvidas no processo de melhoria da educação, eram organizações não governamentais apoiadas por empresas. ONGs apoiadas por empresas. Porque se deixar nas mãos dos governos, o desastre é certo. Não há o que discutir. E aí fica os otários nas redes sociais discutindo besteira. Um país só será grande com educação. Educação de qualidade. Não adianta qualquer porcaria e dizer que é educação.
Porque o que o Brasil hoje tem na área pública é uma educação porcaria. Existem exceções, mas é isso, exceções. Não é a regra. A regra é o desastre. Olha, existem vagas abertas de trabalho para o pessoal que tem educação de qualidade. Existem vagas de trabalho. A Globo, por exemplo, as organizações Globo, está com mais de 500 vagas abertas na área de tecnologia. A gente recorrentemente aqui fala de vagas na área de tecnologia com salários acima de 8 mil, 10 mil reais, 15 mil, 20 mil reais. Vagas a todo instante. O problema é que falta gente, né? Esse é o problema. Na Globo são mais de 500 vagas efetivas em tecnologia e cerca de 100 vagas para estágios. Ok? Notícia que eu queria compartilhar com vocês de trabalho. Ela está no total buscando aí mais de 500 novos profissionais para aumentar o seu time de tecnologia e são 100 vagas de estágio entre os níveis técnicos e superior. As oportunidades são para trabalhar nas torres digitais que englobam o hub digital, a infraestrutura, a segurança da informação e a estratégia corporativa, e também para o hub de operações e distribuição de conteúdo da Globo. Desde 2018, a empresa vem reforçando sua estratégia digital e, consequentemente, precisa cada vez mais de profissionais qualificados. Esse é o problema, né? A nossa educação pública não produz pessoas qualificadas, produz excluídos. Pessoas condenadas a ganhar salário mínimo. É uma tragédia anunciada. É uma tragédia anunciada. Alguém está falando sobre educação na campanha das eleições? Você tem ouvido alguém falar de educação? Do que vai fazer, como vai fazer, quanto vai investir? Deveria ser a preocupação número 1 de um candidato a governo, a prefeito, a presidência da República. Alguém está falando sobre isso? Para o Hub Digital e para as áreas de infraestrutura, segurança da informação e estratégia corporativa, as carreiras são voltadas para especializações como desenvolvedores, cientista de dados, designer, engenheiro de dados, arquiteto de software, arquiteto de negócio, segurança da informação, banco de dados, infraestrutura e cloud. O Hub Digital é responsável pelas soluções de tecnologia para geração de valor nas diversas frentes de negócios da Globo, plataformas digitais, produtos digitais, sites, apps, publicidade integrada on e offline, inteligência, planejamento, alocação de recursos, audiência de plataforma, direitos de programação, criação, produção, exibição e distribuição de conteúdo. Então tá aí. Muitas oportunidades. Entra na página da empresa, porque as vagas estão abertas. Vagas abertas para quem tem qualificação. Eu não investi na minha educação, eu não gostava de estudar, eu detesto ler. Desculpa, vai ganhar o salário mínimo. Fique feliz se conseguir um emprego para ganhar o salário mínimo. Não reclame, não reclame. Somos as nossas escolhas. Se você está escolhendo ganhar um salário mínimo, não reclame. Fique feliz em ser um excluído. Não, eu não quero. Eu conheço gente que veio de escola pública e teve uma carreira brilhante de sucesso, porque nunca se conformou em ser um excluído. Somos as nossas escolhas. Parabéns pelas suas. Sempre. Você é o responsável pela sua vida. Não é o Papa, não é Cristo, não é o governo, não é ninguém. É você que é o responsável pela sua vida. É o que você faz hoje que vai determinar a sua amanhã. Simples. Não tem mistério. Mas eu quero aquela bolachinha quebrada. Eu quero que a minha sorte caia do céu. Senta e espera. Cuidado para não cansar, que até sentado cansa. Muito bem. Os voos no país,
atingem nível da pré-pandemia. Lembra de um personagem de Jô Soares? Era um jornal da noite que falava para os surdos. O jornalista dava as notícias e num quadrinho separado tinha o Jô fazendo o papel. Era um quadro hilário. O cara dizia: voos no país atingem níveis da pré-pandemia. Aí o Jô dizia: pré-pandemia! Os voos no país atingiram o nível lá de trás. Pré-pandemia! Era maravilhoso. Eu estava assistindo esses vídeos esse fim de semana e me empolguei aqui lembrando do estilo do jornal do Jô Soares. Olha, os voos atingiram o nível pré-pandemia. Excelente notícia, hein? E o povo aí desesperado, a turma do Lexotan, do pessimismo, achando que o negócio tá de mal a pior, que o Brasil tá horrível, que, ai meu Deus do céu, ó vida, ó céus, ó azar, o hard, a turma do hard, a hiena, tristonha e depressiva, vive alardear que o negócio, ó, de mal a pique. Aí os voos, com toda a alta de passagem aérea, né? Ah, passagem aérea, ninguém vai viajar, esses preços aí nas alturas, ó. Nível pré-pandemia! A demanda de voos domésticos no Brasil em julho atingiu os níveis de antes da pandemia, de acordo com os dados divulgados pela Associação Internacional de Transportes Aéreos, a IATA. O nível está 0,9% maior do que o registrado em julho de 2019. É pouco ainda, mas já atingiu, né? Vamos olhar o lado cheio do copo. É pouco, mas já atingiu o nível de antes da crise. Uma das indústrias mais afetadas pela pandemia foi exatamente a indústria de aviação, né? O aumento de voos internos no Brasil está abaixo do registrado em outros países, porque não é um fenômeno do Brasil, é um fenômeno do mundo, viu? As passagens subiram no mundo inteiro por causa do combustível de aviação que subiu, mas, por outro lado, oferta e procura também influenciaram, teve mais procura por voos do que oferta, tudo isso encareceu as passagens, né? Mas em outros países, ó, os números estão muito mais fortes que no Brasil. Na Austrália, o crescimento aqui no Brasil foi 0,9%, em comparação a julho de 2019, e o aumento de voos internos no Brasil está abaixo de outros países. Na Austrália, este ano, os voos internos aumentaram 240%. 240%! No Japão, 104%. Na Índia, 98%. Então, são números, né? A China, por conta ainda da política de Covid-0 que está lá, queda de 25% nos voos. Óbvio, estão trancando tudo, então não voa também. Na América Latina, o tráfego das companhias aéreas aumentou 59% em julho, em relação ao mesmo mês de 2021. De ano a ano, 59% na América Latina de alta. Em voos internacionais, o avanço anual foi de 119%, na mesma base de comparação. 119% na mesma base de comparação. Abaixo de outras regiões, como por exemplo Ásia e Pacífico, onde o aumento foi de 529%. 529% no eixo Ásia-Pacífico. A oferta global de voos foi 24% abaixo de julho pré-Covid em 2019, a oferta global. Em relação ao mesmo mês de 2021, houve crescimento de 37%. O desempenho de julho continuou forte com alguns mercados e aproximando dos níveis pré-pandemia, mesmo com restrições em algumas partes do mundo ainda, e por conta também de muitos locais, muitas empresas, muitos países, aeroportos não estarem preparados para a retomada deste movimento de busca de voos, pela velocidade com que ele se deu. Isso tudo gerou caos aéreo em diversos países da Europa, por exemplo. Globalmente, as reservas indicam tendência de alta em voos domésticos,
já nas reservas internacionais perdeu um pouco impulso diante de dados sazonais como o fim do verão no hemisfério norte. Então tá aí, notícias sobre o segmento da indústria de aviação. Precisamos estar de olho nela, né? Precisamos estar observando o que está acontecendo no mundo, porque isso nos fala muito sobre retomada das economias e isso fala muito sobre o pensamento negativo de pessoas que acham que o mundo está aí numa grande crise global, temos uma grande recessão global, temos aí o fim do mundo à nossa frente e a realidade grita que não é por aí. Olha, o Roberto Setúbal disse que o Itaú saiu da defesa e partiu para o ataque. Presidente do Conselho do Itaú, co-presidente, na verdade, do Conselho, Roberto Setúbal, disse que o maior banco da América Latina, que é o Itaú, tem conseguido responder à altura os desafios trazidos pela tecnologia e pela facilitação da concorrência que ela trouxe. As mudanças pelas quais o banco vem passando são positivas. Muita coisa vem mudando no banco e tem mesmo de mudar. Eu acho que a atual equipe executiva que assumiu agora a direção do Itaú é uma nova geração de executivos e isso vem a calhar neste momento. Roberto Setúbal se referiu à diretoria do banco que assumiu no começo do ano passado, comandada por Milton Malui, presidente do conglomerado. Segundo ele, nos próximos 18 meses de atuação dos executivos, o banco, segundo ele, nos primeiros 18 meses de atuação dos executivos, o banco se saiu muito bem. O co-presidente do conselho, Pedro Moreira Salles, destacou que as métricas de satisfação do cliente e da própria base cresceram fortemente em relação aos últimos anos. O crescimento mostra que, de fato, estamos fazendo direito. Roberto Setúbal afirmou que o Itaú saiu da defesa e partiu para o ataque para conquistar novos espaços de mercado. Ele disse que novos competidores trouxeram desafios ao banco, mas que a resposta da empresa tem sido muito boa. Estamos conseguindo reagir a essa mudança. E isso é evidente quando a gente olha as nossas métricas. A nova concorrência ela veio no momento em que o mundo estava passando por uma grande transformação tecnológica, digital, veio a pandemia, e eu acho que hoje, com a subida da taxa de juros e a dificuldade de levantar recursos, esses novos entrantes estão vendo a necessidade de apresentar resultados financeiros. Segundo ele, muitos aí estavam no mercado, muitas fintechs estavam oferecendo preços muito baixos ou subsidiados para os produtos e que isso era muito fácil. Esse cenário, porém, mudou com a alta dos juros, o que eleva os custos de captação, tanto via depósitos quanto através de emissão de ações, o que atinge essa lógica de operação de empresas que ficam queimando caixa durante muito tempo, que é o caso de boa parte das fintechs. O banco sempre foi bom em apresentar resultados e vai continuar apresentando, mas sem perder o foco no cliente. Então, esteja atento às empresas, estude as empresas, entenda os seus momentos, entenda suas forças, suas fraquezas, saiba para onde o mundo está caminhando, qual o impacto da tecnologia na transformação das empresas, se a empresa está aberta ao novo ou se está fechada. Empresas fechadas ao novo tendem a performar mal, tendem às vezes até a desaparecer, não importa o seu tamanho, não importa se é um gigante, os gigantes morrem, os gigantes caem, tema de livro do Jim Collins, os gigantes caem, desaparecem, podem desaparecer. Vide aí a história da Oi, que foi uma gigante, foi uma das 5 maiores empresas do Brasil, quase faliu. Então não importa essa coisa, não, é grande demais a empresa, é uma empresa gigante, entendeu? Esquece isso. Isso não é receita para sucesso, isso não é garantia de sucesso no futuro, o passado não garante o futuro, o que garante o futuro é o presente. Então, muita gente olha também nesse case aí da recuperação da Oi, né? É interessante para a gente olhar, porque assim como o passado não garante o futuro, e a Oi nos mostrou isso quando quase foi à falência, deixou de ser uma das 5 maiores empresas do país e quase faliu. Também, a gente olhando para o seu estudo de caso, a gente vê que o presente determina o futuro. Então, é a gestão de 2020 para cá. O que eles estão fazendo para transformar essa empresa, para a saída da recuperação judicial e para se reposicionar no mercado,
é que a gente percebe que este hoje sinaliza um futuro, ó, positivo. Então, balanço serve para quê? Para mostrar o que passou. O futuro você enxerga como? Olhando o presente. O que a empresa está fazendo. Como é que você faz isso? Vê o planejamento estratégico da empresa, procura entender do que se trata, procura olhar a execução do planejamento, se está cumprindo com o que disse que ia fazer. Ouve quem? O burburinho da rede social, das mídias tóxicas, da imprensa marrom. Ouve os especuladores, a turma do banditismo que está por aí? Não, você ouve o presidente da empresa. Ah, eu não confio no presidente da empresa, então não invista nela. Não, eu não confio em presidente de empresa nenhuma, eu não confio em empresário, então não invista na bolsa. Vai lá para renda fixa, ser feliz, entendeu? Cada um no seu quadrado. Se você quer investir em bolsa, você tem que gostar de capitalismo, você tem que admirar empresário. Ah, não, eu não sou assim, então vai lá para a renda fixa e vai tentar a sorte de outra maneira, entendeu? Vai tentar a vida de outra forma, porque você não gosta de capitalismo, você não gosta de empresário, então bolsa de valores não é um ambiente para você. Esquece isso. Isso aí é meio surto psicótico, né? O cara quer investir na bolsa e não gosta do capitalismo, quer investir na bolsa e não gosta de empresário. Quer investir na bolsa e não confia no empresário. Ah, pelo amor de Deus, vai tratar a cabecinha. Lex Sotan. Entendeu? Olha, primeiro investimento das mulheres na bolsa é 6,5 vezes maior que a dos homens. Olha aí as mulheres entrando na bolsa com vontade, crescendo mês a mês a participação feminina na bolsa de valores e investem mais do que os homens. 6,5 vezes o primeiro investimento superior ao dos homens. Isso é um valor mediano, né? O primeiro investimento das mulheres é, em média, R$ 463 reais, contra o dos homens, que é de R$ 71 reais. Então, as mulheres estão investindo mais. Quando decidem investir, investem mais. O número de investidores homens na bolsa é maior do que o das mulheres, obviamente. Contudo, o valor mediano do primeiro investimento das mulheres é de R$ 463 reais versus R$ 71 reais dos homens. Portanto, 6,5 vezes o valor do aporte. Dentre os investidores que entraram na bolsa em junho, as mulheres estão mais concentradas em faixas de valores maiores. Entre os homens, a maioria fez seu primeiro investimento com quantias de até R$ 200 reais. Então as mulheres estão investindo mais, há um crescimento das mulheres e, por outro lado, elas estão fazendo maiores investimentos. Por exemplo, quando a gente pega a faixa de investimento até R$ 40 reais, 90% dos que investem até R$ 40 reais são homens, apenas 10% mulheres. Quando você passa para a faixa de R$ 200 reais, os homens respondem aí por cerca de 83%, 84%, as mulheres por 16% em média, né? Mas quando você vai aumentando o valor de investimento, a participação feminina vai crescendo. Por exemplo, com investimentos até R$ 10 mil, a participação das mulheres é de 34%. Dessa faixa de investimentos entre 5 e 10 mil reais são mulheres que investem essa quantia. 34% mais ou menos, 33%, 34%. Quando você vê investimentos acima de 500 mil reais, as mulheres investem em torno de 53% nessa faixa. 53% do público que investe mais de 500 mil reais são mulheres e 47% homens. Então veja que quanto mais aumenta o valor investido, maior é a participação feminina versus a masculina, né? Isso é interessante, é um dado interessante. Segundo a superintendente comercial da Necton, Renata Generoso, os números corroboram dados históricos de finanças comportamentais. A mulher costuma ser mais cautelosa e aprofundar estudos antes de investir. Com mais conhecimento, acaba fazendo um investimento maior.
quando opta por aplicar, não vai para conhecer ou fazer aposta. De fato, monta uma posição. Isso nos diz que as mulheres são mais inteligentes, que as mulheres investem da maneira correta. Parabéns para o público feminino do canal Viver de Renda. Comenta aqui se isso faz sentido para você. Comenta aqui, deixa o seu depoimento, por favor. Gostaria de ouvir hoje as mulheres se manifestando aqui no canal. Muito bacana essa constatação, né? De que as mulheres investem do jeito certo. Elas são mais cautelosas, elas procuram primeiro investir nos estudos, e aí, a partir daí é que elas começam a investir. E quanto mais conhecimento elas têm, mais elas vão investindo, o investimento vai se tornando maior. Muito bacana essa pesquisa. Eu acho que é isso aí, esse é o comportamento correto. E que bom que as mulheres estão fazendo isso. Ainda que lentamente, a participação feminina vem crescendo na Bolsa. E, por exemplo, as mulheres somam 1,1 milhão dos 4,4 milhões que aplicam nos diversos ativos disponíveis em bolsa. Elas somam 1,1 milhão dos 4,4 milhões de pessoas que aplicam nos diversos ativos de bolsa, né? Então, é isso, está crescendo e é muito bom, e sobretudo porque as mulheres estão investindo da forma correta. Parabéns às inscritas aqui do canal Viver de Renda, se estão seguindo esta lógica. Gostaria de ouvi-las. Bom, temos falado, dado algumas informações sobre a virada da Oi, sobre o mercado de fibra ótica, sobre este momento da empresa, né? Sobre essa nova realidade do segmento de telecom, com a saída da Oi Móvel, né? A Oi Móvel que foi integrada pelas empresas TIM, Claro e Vivo. Então, temos aí um novo momento e estamos reverberando algumas informações do setor de telecom, bem como algumas constatações sobre o mercado, a nova Oi e algumas declarações do seu CEO, Rodrigo Abreu. A venda da rede de fibra da Oi criou uma nova companhia, todos sabem, inicialmente saiu do zero, gente. Era uma empresa que estava dentro da outra, os ativos da Infraco, hoje Vital, estavam dentro da Oi, sem ter um valor monetizado do ponto de vista visível, estava ali apenas dentro do imobilizado, do patrimonial da empresa. Aí o Rodrigo Abreu pega tudo isso, coloca dentro de uma unidade, separa essa unidade, dá uma roupagem empresarial e diz, pronto, aqui temos uma nova empresa que a Oi é dona 100%. Depois disso, a Oi vai vender uma parte do capital social dessa empresa, vai se chamar Infraco, depois muda para Vital, busca um sócio, o BTG. Aí todo mundo bestamente dizendo nas redes sociais que a Oi ficou nas mãos do BTG. Negativo, gente, para raciocinar. Essa Vital, ela fatura hoje 5 bilhões de reais por ano. Metade do seu faturamento vem da Oi. Quem está na mão de quem? É a Oi que está na mão da Vital ou a Vital que está na mão da Oi? Para raciocinar. Vamos lá, nós dois aqui. Você tem um relacionamento financeiro comigo. Você produz algo para mim. Você tem direito a captar outros clientes. Mas dos 100 clientes que você tem, você consegue ter um faturamento anual de 200 mil reais. Aí desses 200 mil reais que você recebe, dos 100 clientes que você tem, eu sozinho respondo por metade do que você ganha. Quem é dependente de quem? Você é dependente de mim ou eu sou dependente de você? Parou para raciocinar? Bora raciocinar, né? A gente precisa raciocinar. Ah, mas a Vital agora ela vai crescer e vai ter outros clientes. Sim, a Oi também vai crescer, vai representar vai ter maior demanda também pela infraestrutura de uma empresa que ela criou. A galera não raciocina, a galera tem dificuldade de raciocínio, déficit de raciocínio por causa lá daquele problema da educação. Lembra que eu falei do problema da educação? É isso que a gente está vivendo, a dificuldade de raciocinar. Muita gente tem déficit cognitivo, não consegue raciocinar da forma adequada. Na Bolsa de Valores isso é uma tragédia, isso é um perigo, porque você perde dinheiro na Bolsa, por não saber raciocinar. Então, essa empresa, ela
a Vital, né, antiga Infraco, tem um modelo novo, é um modelo de rede neutra, isso é ótimo, faz todo sentido para o futuro. O presidente escolhido para o conselho e acumula a presidência executiva, uma águia, o israelense Amos Genish, que criou e vendeu no passado e ficou bilionário com a GVT, né, que em 2015 foi vendida para a Telefônica Vivo. Ele acumula as duas presidências do conselho e executiva. E a meta da empresa é ter 34 milhões de casas passadas e já tem 17 milhões de casas passadas. O que são casas passadas, Clóvis? É aquela fibra que está passando na porta da empresa ou na sua porta residencial. É isso. Você tem ela ali para contratar. Quem tem que fazer o esforço de venda dessa fibra? A Oi. Tem que bater na porta sua, da empresa, e dizer, ó, tem uma fibra ótica passando aqui, você quer que eu ligue? Está aqui o meu pacote, está aqui o meu preço, está aqui a minha qualidade, eu faço isso e você vai ter a melhor experiência possível. Aqui está o Plus, coisas que eu ofereço de forma agregada para a sua empresa e para você, pessoa física. Esse é o esforço de marketing da Oi, para fazer a ligação na casa do cliente e na casa e nas empresas, né? Então, hoje 17 milhões de casas passadas, amanhã 34 milhões de casas passadas. Essa é a meta para 2025. E a Oi? A Oi está aí já trabalhando com um posicionamento de 5 milhões de casas conectadas, de chegar a 5 milhões de casas conectadas, e em 2025 já está com 8 milhões de casas conectadas. Então veja que assim como a Oi dobra de 4 para 8 milhões, né, pegando a métrica do início desse ano, a gente está evoluindo de 4 para 8 milhões, né, de casas conectadas, e as casas passadas da Vital também vão subir de 17 para 34, ou seja, a relevância da Oi vai continuar amanhã igual a de hoje. No mínimo vai ser 50% de participação do faturamento da Vital. Então, a Oi é um cliente âncora da Vital. Exatamente um cliente âncora, ou seja, um cliente de grande relevância. E além de cliente é sócio relevante. Hoje com uma participação aí de 38%. Entendeu? Então é isso. Vamos entender. Se a gente não entende, não evolui. Se a gente não entende, não evolui. Então é isso que é essa relação Vital-Oi, que é vital que você entenda. Se você quer investir, é vital que você entenda. Ok? Muito bem. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!